Imagine-se sozinho num quarto silencioso. Apenas você, o som da sua respiração e uma pergunta que ecoa como um trovão no seu peito. Quem eu realmente sou quando ninguém está olhando? Esse momento, esse espaço entre um pensamento e outro, é onde tudo começa. Não é no barulho do mundo, nas distrações do dia ou nas pressões sociais que você encontra seu verdadeiro poder. É no silêncio, é na pausa. É quando você encara seus próprios olhos no espelho e percebe que ninguém virá te salvar, porque o salvador que você esperava sempre foi você. A maioria vive tentando mudar o mundo externo, lutando contra as circunstâncias, tentando consertar o inquebrável. Mas Napoleon Hill já dizia: você é o mestre do seu destino, o capitão da sua alma. E esse controle não começa com ação. Começa com linguagem. Começa com o que você diz a si mesmo, repetidamente, todos os dias, até que a realidade externa não tenha mais escolha senão obedecer à sua convicção. As palavras que você pronuncia carregam frequência, e frequência cria forma. Essa é a ciência por trás da espiritualidade prática. Você pensa que está apenas falando, mas está moldando. Você acha que é só uma frase jogada ao vento, mas está programando as bases do seu futuro. 7 frases, apenas 7. Mas quando ditas com verdade, fé e repetição, têm o poder de dissolver as correntes mentais da pobreza, da dúvida, do medo, da limitação. Essas frases não são mantras vazios. Elas são códigos. E todo código precisa ser ativado com emoção, repetição e crença. Você não vai apenas ouvir essas frases, vai se tornar essas frases. Porque você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. A primeira frase parece simples, mas é uma bomba de transformação. Eu sou o único responsável pela minha realidade. Pare. Diga isso em voz alta agora. Sinta o desconforto. Porque essa frase rasga o véu da vitimização. Ela remove de você todas as desculpas, todas as justificativas, todas as acusações externas. Você não pode mais culpar o governo, seus pais, sua infância, o mercado. Está sempre funcionando a meu favor, mesmo quando eu não entendo. Esta é para os dias de tempestade, os dias em que tudo parece dar errado, os dias em que o plano desmorona, a conta zera, o telefone não toca, a oportunidade não vem. Mas e se o universo estivesse apenas te redirecionando? E se aquela perda fosse, na verdade, proteção? Walt Disney foi demitido de um jornal porque lhe faltava imaginação e boas ideias. Imagine. O criador de um império sendo rejeitado no início por não parecer brilhante. Se ele tivesse interpretado isso como fracasso absoluto, o mundo jamais teria conhecido o legado que ele construiu. Você precisa começar a confiar no invisível, a confiar que a vida é inteligente, que cada atraso tem um propósito, que cada não esconde um sim maior. Quando você afirma que tudo está sempre funcionando a seu favor, mesmo na escuridão, você se alinha com a força mais poderosa do universo, a fé inabalável. E é aqui que a quarta frase entra como um grito de comando. Eu escolho o que pensar, sentir e focar. O mundo inteiro tenta roubar sua atenção. Redes sociais, notícias, tragédias, comparações, medo. Mas sua mente é seu território sagrado. Se você não assumir o controle, alguém fará isso por você. A frase "eu escolho" é uma declaração de soberania mental. Henry Ford, antes de se tornar o símbolo da Revolução Industrial, foi ridicularizado por acreditar que era possível criar um carro acessível a todos. Ele escolheu ignorar os céticos. Escolheu acreditar. Escolheu continuar. E o resto é história. O que você foca, expande. O que você alimenta, cresce. Você pode escolher alimentar a esperança, ou o medo, o amor, ou a escassez. E cada escolha, repetida, vira um padrão. E padrões constroem destinos. Mas nenhuma mudança acontece sem a quinta frase. Eu ajo com coragem, mesmo com medo. Ninguém está pedindo para você não sentir medo.
O medo é humano, o medo protege, mas o medo também paralisa, e a coragem não é ausência de medo, é movimento apesar dele. Abraham Lincoln carregava uma... Que você repete isso com convicção. Todos os seus comportamentos, hábitos, decisões e caminhos começam a se alinhar com essa identidade. Você não age mais como alguém que espera. Você age como alguém que possui. E quando você vibra como quem possui, o mundo externo começa a responder como se fosse verdade, porque no fundo, já é. Você não é um espectador do milagre. Você é o milagre. Cada manhã em que acorda e escolhe pronunciar essas 7 frases, você está reconfigurando seu código interno. Está hackeando os velhos padrões. Está derrubando as paredes invisíveis da mente. Porque, no fim das contas, não são as circunstâncias que moldam seu destino, mas as palavras que você aceita como verdade. A diferença entre um homem que alcança o impossível e outro que vive estagnado em uma existência morna não é a sorte, nem o QI, nem os contatos. É o diálogo interno. É o que ele repete para si mesmo em silêncio, quando o mundo inteiro desacredita. É o que ele escolhe afirmar quando tudo parece desmoronar. Napoleon Hill sabia disso. Ele estudou centenas de homens que mudaram o curso da história. Carnegie, Rockefeller, Ford, Edison. Cada um deles tinha algo em comum. Dominavam a si mesmos antes de tentar dominar o mundo. E esse domínio começava pelas palavras. Por isso, as frases que você diz todos os dias não são apenas palavras. São comandos. São teclas que acessam camadas profundas da sua psique, reprogramam seu subconsciente e ativam uma nova versão de você. Dizer, eu sou o único responsável pela minha realidade, é mais do que assumir culpa, é retomar poder. É declarar ao universo que você está pronto para parar de viver no automático, que está pronto para ser causa e não efeito. E aqui está um dos segredos mais ignorados da manifestação. Sua realidade externa é apenas um eco da sua conversa interna. Se dentro de você existe dúvida, confusão, medo e negação, lá fora haverá caos. Mas se dentro de você pulsa convicção, clareza e foco, o mundo se reorganiza ao seu redor. É como se o universo dissesse, agora ele, antes de criá-la. Ele acreditou nela antes que existisse. Assim como você precisa acreditar em si mesmo antes de ver resultados. É esse o verdadeiro caminho do sucesso. Não se trata de esperar a vida mudar para começar a se sentir digno. Trata-se de se sentir digno agora e obrigar a vida a se alinhar com essa energia. E quando as coisas parecerem dar errado, você não vai mais perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Você vai afirmar: tudo está sempre funcionando a meu favor, mesmo quando eu não entendo. Essa frase te transforma de vítima em alquimista, porque até mesmo as dores, os atrasos, os fracassos e os finais inesperados podem ser recursos disfarçados. Pense em Walt Disney, que foi rejeitado várias vezes antes de criar o império mais mágico da Terra. Ou em Oprah Winfrey, que foi demitida por não se encaixar nos padrões da televisão. Se eles tivessem acreditado que o fracasso era final, suas histórias teriam parado ali. Mas eles entenderam. O fracasso não é o fim. É o redirecionamento. E você também precisa escolher, todos os dias, onde vai colocar seu foco. Porque a mente é como uma lente, e tudo que você foca amplia. Se você foca no problema, o problema cresce. Se você foca na solução, a solução aparece. Por isso diga: eu escolho o que pensar, sentir e focar. Essa frase é seu escudo contra a manipulação emocional. É sua armadura contra o ruído externo. É o lembrete de que você não precisa reagir a tudo. Que você pode observar, pausar e escolher. Escolher elevar-se. Escolher perdoar. Escolher manter a visão, mesmo quando tudo em volta grita o contrário. E ainda assim, haverá dias difíceis. Dias em que o medo sussurra que é mais seguro parar.
que você não está pronto, que é melhor esperar. Mas é nesses dias que a quinta frase precisa vir como um grito de guerra. Eu ajo com coragem, mesmo com medo. Essa frase é o motor da transformação, porque sem ação não há milagre, sem movimento não há progresso. Abraham Lincoln venceu a guerra interna contra sua própria tristeza para... Começa a refletir isso de volta. Você já percebeu que os milagres não acontecem no barulho? Eles não aparecem sob holofotes, nem precisam de aplausos. Os milagres acontecem no silêncio da disciplina, nas escolhas que ninguém vê, na repetição dessas 7 frases quando ninguém está olhando, quando a mente tenta sabotar, quando a ansiedade aperta, quando tudo em volta parece desmoronar. É aí que sua voz interior precisa ser mais alta. É aí que você se olha no espelho, e não importa o que o mundo diz, você encara sua imagem e repete: eu sou o único responsável pela minha realidade. Essa frase não pede desculpas. Ela exige presença. Ela exige um novo tipo de postura, a postura de quem decidiu não mais terceirizar a própria vida. E essa decisão muda tudo. Porque veja, enquanto você continuar esperando pelo cenário ideal, pela companhia perfeita, pela oportunidade mágica, você continua adiando a grandeza que já está latente dentro de você. Henry Ford não esperou a aprovação de ninguém para criar uma revolução. Ele foi chamado de louco por querer colocar o mundo inteiro sobre 4 rodas. Mas ele dizia: se você pensa que pode ou que não pode, de qualquer forma você está certo. O que isso significa? Que o mundo se curva diante da sua crença, que a realidade externa é moldável, plástica, reagente ao seu estado interno. É como uma impressora 3D que responde a comandos invisíveis, seus pensamentos, suas emoções, suas palavras. Por isso, quando você diz, tudo o que eu preciso já está dentro de mim, não é uma frase bonita, é ciência, é frequência, é neuroplasticidade. Cada repetição cria uma nova trilha neural. Cada vez que você afirma essa verdade, você está reprogramando seu sistema nervoso para parar de buscar do lado de fora o que sempre existiu dentro. É como um guerreiro que treinou por anos e só agora percebe que a espada sempre esteve embainhada à sua cintura. Nunca faltou capacidade. Faltou consciência da capacidade. Nunca faltou força. Faltou alinhamento com essa força. E agora você está voltando. Coragem não é algo que se tem, é algo que se constrói. E você constrói isso cada vez que, diante do medo, diz: eu ajo com coragem, mesmo com medo. É o ato que cura. É o passo dado no escuro que revela o caminho. Pense em todos os grandes nomes da história. Nenhum deles agiu sem medo. Martin Luther King, com uma nação contra ele. Nelson Mandela, trancado por 27 anos. Rosa Parks, ao se recusar a levantar do banco. Eles não esperaram o medo passar. Eles avançaram com ele. E cada um deles provou: o medo só é forte até que você se levante. E ao se levantar, ao se mover, você começa a ver pequenas conquistas, sinais, recompensas. E é aí que a gratidão se torna combustível. Não como gratidão barata, de quem agradece por obrigação, mas a gratidão que vem da alma, a que diz: sou grato por tudo que tenho e por tudo que está vindo. Gratidão é reconhecer a perfeição no agora. É celebrar antes de ver. É afirmar que tudo é suficiente, mesmo enquanto você deseja mais. Gratidão é a frequência da abundância. É como se, ao agradecer agora, você estivesse criando um espaço energético onde o novo pode florescer. Porque o universo não derrama bênçãos em copos cheios de ingratidão. Ele entrega a quem está pronto. E o pronto é sempre grato. E então, você se olha novamente. E talvez pela primeira vez em muito tempo, você se reconhece. Você sente, no fundo do seu ser, que não precisa esperar mais. Que você já está preparado. Que a versão idealizada do futuro, aquela que parecia tão distante, está, na verdade, batendo à sua porta, porque agora você é ela. Eu já sou quem preciso ser para viver a vida dos meus sonhos.
Essa frase não é desejo, é identidade. E quando você afirma sua identidade, o mundo externo se ajusta, porque não é você que precisa se adaptar à realidade. É a realidade que precisa se ajustar ao novo você. Esse novo você não implora, não espera, não se sabota. Esse novo você escolhe, age, decide e, principalmente, declara. Porque sabe que tudo começa com uma frase. E que frase repetida, com emoção, Você está se lembrando que nasceu com um mapa interno, uma bússola invisível, uma centelha do infinito. E é exatamente por isso que você não precisa ver todos os degraus da escada para começar a subir. A vida raramente te mostra o caminho inteiro. Mas quando você acredita que tudo está sempre funcionando a seu favor, mesmo quando não entende, o medo perde força. Essa é uma verdade que Napoleon Hill descobriu ao estudar os homens mais bem-sucedidos do planeta. Todos eles falharam, mas nenhum interpretou a falha como final. Eles viam falhas como sinais, como ajustes, como parte do plano. Quando Ford faliu, ele não desistiu. Ele recalculou. Quando Edison viu seu laboratório pegar fogo, ele não chorou. Ele sorriu. Porque sabia que isso significava recomeço. Você precisa começar a olhar seus próprios incêndios assim. A ver cada ruína como terreno fértil para a reconstrução do extraordinário. Mas para enxergar o invisível, você precisa direcionar sua lente. E essa lente se chama foco. Eu escolho o que pensar, sentir e focar. Quantas vezes você acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular? E se compara, se distrai, se afasta de si mesmo. O foco não é luxo, é sobrevivência espiritual. É o que separa o homem comum do homem lendário. O homem comum vive em piloto automático, reage, reproduz, repete. O homem lendário escolhe, ele tem intenção. Ele sabe que todo pensamento é uma semente. E se você planta medo, cresce insegurança. Mas se você planta fé, nasce realização. O que você tem regado com sua atenção? E quando essa consciência entra em ação, você entende que coragem não é ausência de medo. É comprometimento com algo maior que o medo. Eu ajo com coragem, mesmo com medo. Isso não é só uma frase, é a definição de destino. Porque enquanto o mundo te ensina a esperar pela confiança para agir, os grandes mestres sabem que é agindo que a confiança nasce. A confiança é filha da ação. Pense nisso. Se você está esperando se sentir pronto para começar, você nunca começará. Mas, se você der um passo, mesmo tremem, que você para de correr atrás e começa a atrair, em que você para de tentar e começa a encarnar. Essa é a verdade. Você nunca precisou de mais tempo. Você precisava de mais clareza e agora você tem. Você tem a bússola, tem as 7 frases, tem o mapa interno. Agora não importa mais o que aconteça lá fora, porque o que importa está aceso aqui dentro. Então agora, imagine-se de pé no topo de uma montanha simbólica. Atrás de você estão os dias de dúvida, os anos de autoabandono, as vozes que diziam que você era pequeno demais, lento demais, comum demais, e à sua frente, o vasto horizonte do que ainda pode ser. É neste ponto da jornada, onde poucos chegam, que algo dentro de você começa a mudar de forma irreversível. Você sente um fogo sutil no peito, não um fogo de raiva ou desespero, mas o fogo da convicção. A certeza profunda de que você não pode mais voltar a ser quem era, porque uma vez que você vê, você não pode mais desver. Uma vez que você sente o seu poder, fingir fraqueza se torna insuportável. E neste momento, tudo se redefine. Porque você finalmente entende que cada uma dessas 7 frases é um código para reescrever o destino. Não de forma mística, mas de forma prática, vivencial, diária. Você começa a falar: eu sou o único responsável pela minha realidade. E algo em seu corpo responde. É como se uma corrente invisível se quebrasse. Você não precisa mais buscar culpados, não precisa mais apontar dedos, guardar ressentimentos, justificar atrasos,
Porque agora você entende, a responsabilidade não te prende, ela te liberta, ela não te pesa, ela te empodera. Porque se foi você que criou essa realidade, então é você quem pode criar uma nova. Essa frase se torna a fundação de tudo, o chão firme sob seus pés. Porque qualquer transformação real começa quando você para de fugir de si mesmo e decide, com toda a alma, tornar-se a causa da sua vida, e nunca mais o efeito. E essa fundação precisa de um centro, e esse centro é a segunda frase. Tudo o que preciso já está dentro de mim. Você já viu? Mantê-la viva, você precisa de direção. E é aí que a quarta frase entra como um raio de luz mental. Eu escolho o que pensar, sentir e focar. Essa é a frase que separa os que vivem no caos mental dos que habitam a clareza. Porque sua mente, por padrão, repete o passado. Mas sua consciência é livre. E quando você ativa sua consciência, você se torna o autor do próprio enredo. Você escolhe não mais alimentar pensamentos que te envenenam. Você escolhe, sim, o que sentir. Porque sentir também é uma escolha, mesmo que sutil. Você pode escolher permanecer indignado ou escolher elevar a vibração. Você pode escolher a raiva ou a rendição. E o foco? O foco é o laser que fura qualquer parede. Ele é limitado, sim. Mas usado com maestria, ele move montanhas. E quando você foca, inevitavelmente se depara com desafios. O desconforto do novo, o desconforto de crescer. E é aqui que a quinta frase se torna vital. Eu ajo com coragem, mesmo com medo. Porque coragem não é ausência de medo, é decisão de seguir mesmo tremendo. É agir mesmo com a garganta seca, mesmo com o coração acelerado, mesmo com todos os cenários dizendo não. É subir no palco, mesmo com a mente dizendo que você não está pronto. É fazer a ligação, iniciar o projeto, sair do relacionamento tóxico, declarar sua verdade, mesmo sem saber o que virá depois. Grandes nomes da história não eram destemidos. Eles eram decididos. E isso muda tudo. Porque o medo não paralisa quem está movido por um propósito. E nesse novo estado de ação alinhada, você começa a perceber um fenômeno. O mundo externo começa a responder de forma diferente. As coisas fluem, pessoas certas aparecem, situações se resolvem. E você sente um calor interno que sobe do peito. Um tipo de paz que só existe quando se está alinhado com o fluxo da vida. E é aí que você diz, com lágrimas nos olhos, sou grato por tudo que tenho e por tudo que está vindo. Gratidão verdadeira é diferente de obrigação. Ela não exige nada. Ela transborda. Ela não espera condições ideais. Ela cria condições. Lincoln não foi moldado pelas circunstâncias. Eles declararam sua prontidão para algo maior. E essa prontidão é uma decisão, não um sentimento. Quando você se declara pronto, o universo começa a mover peças que estavam paradas há anos. A sexta frase, então, se ergue como um manto invisível sobre tudo o que você é. Eu sou guiado por algo maior que eu. Essa não é uma frase de fuga, mas de realinhamento. Porque quando tudo parece desmoronar, quando os planos falham, os amigos somem, e o mundo se torna um espelho de incerteza, essa é a âncora. Andrew Carnegie não construiu um império confiando apenas em sua própria mente. Ele acreditava numa inteligência superior, algo que conectava ideias, inspirava decisões, mostrava o próximo passo mesmo no escuro. Napoleon Hill chamava isso de inteligência infinita. Outros chamam de Deus, fonte, campo quântico, espírito. O nome é irrelevante. O poder é inegável. E ao repetir essa frase, você reativa o canal. Você lembra à sua alma que não está só, que mesmo na tempestade há um vento que sopra a seu favor, se você confiar. E então, a sétima frase. Aquela que sela tudo, aquela que, dita com convicção verdadeira, não deixa espaço para dúvida, medo ou hesitação.
Hoje, eu ajo como quem já venceu. Essa é a frase que separa os sonhadores dos realizadores. É a senha secreta dos que criam o impossível. Porque veja, o universo não responde ao que você espera. Ele responde ao que você incorpora. E quando você começa o dia com essa postura, algo muda. Seu olhar, sua energia, sua voz. Pessoas percebem, portas se abrem, ideias surgem, e o mundo, esse mesmo mundo que antes parecia fechado, começa a responder de maneira diferente. Porque agora você está enviando uma nova frequência. Uma frequência de quem já venceu, mesmo que os resultados ainda não tenham chegado. Essa é a alquimia do sucesso. Não é mágica, mas é poderosa. Essas 7 frases, ditas com intenção e repetidas diariamente, não são apenas palavras. São comandos, chaves, convocações para uma nova realidade. Imagine dizer: fértil, nada voltará a ser como antes.